auxiliar estudantes na escolha do futuro profissional. Esse é o principal objetivo do Soutec, um aplicativo lançado pelo Ministério da Educação. Ao responder 72 perguntas, o estudante tem acesso a um relatório sobre seu perfil profissional. O aplicativo não utiliza, ele utiliza a internet só para fazer o download. Depois desse primeiro download, ele pode usar em qualquer ambiente sem a necessidade de internet para encontrar o seu perfil profissional e quais os cursos que são aderentes àquele perfil. O aplicativo está disponível de forma gratuita no site oficial do Governo Federal e nas lojas das plataformas de aplicativos. Com a ferramenta, ainda é possível personalizar as buscas utilizando critérios como a localização em que o curso é ofertado. O Soutec disponibiliza informações sobre todos os 215 cursos de 13 eixos tecnológicos que fazem parte do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação. O Soutec faz parte da ação do governo de popularizar a educação técnico-profissional no Brasil. Hoje, segundo o Ministério da Educação, apenas 10% das matrículas no ensino médio estão vinculadas ao ensino técnico. O objetivo é triplicar esse número. Uma oportunidade para os estudantes, é um processo de implantação, né? Vocês estão acompanhando isso, as escolas estão implantando o novo ensino médio e o Ministério da Educação tem trabalhado para que esse processo seja um processo o mais tranquilo possível para vocês. Termina dia 10 de junho a campanha do Sebrae para a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas que foram feitas durante a pandemia. Em 2020, a proprietária deste salão de beleza precisou de um empréstimo para suprir despesas extras por causa da pandemia. Passou um tempo, não conseguiu honrar o pagamento das parcelas mensais e ficou devendo para o banco. Tudo subiu, está tudo muito mais caro. As clientes não têm mais o dinheiro para vir para o salão, então isso prejudica demais. Em 2021, o saldo de crédito para pequenos negócios foi de mais de 358 bilhões de reais. E até março deste ano, a taxa de inadimplência tinha chegado a 5%. Para ajudar na recuperação das micro e pequenas empresas, o Sebrae está com uma campanha de renegociação de dívidas. Diversas instituições financeiras do país têm a oportunidade de fazer um movimento conjunto em favor desse segmento tão relevante para a economia brasileira. O Sebrae também dá dicas de finanças para as empresas ajustarem o fluxo de caixa. A consultoria financeira, ela dá uma olhada nos custos, nos estoques, ela é capaz de fazer um levantamento da realidade daquele negócio e propor soluções. A campanha vai até o dia 10 de junho e abrange os bancos que integram as operações do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. A expectativa é beneficiar 14 mil pequenos negócios. Vamos apoiar não só nesse momento, mas em todo o restante do ano, para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam acessar o crédito e também ter as suas condições de vida financeira estabelecida. Antônia ficou sabendo da ação e vai aproveitar as condições especiais. Muito oportuno para que a gente continue mantendo os nossos funcionários, as portas abertas, né? Então, assim, não tem outra alternativa. E olha, hoje, 6 de junho, é Dia Nacional do Teste do Pezinho, exame que é feito pelo SUS em recém-nascidos. E para marcar a data, o governo federal ampliou para 50 o número de doenças rastreadas. Esta é a Nathalie. Hoje ela tem 15 anos de idade e aos 5 foi diagnosticada com a doença do ciclo da ureia, a DCU, uma disfunção no metabolismo que causa paralisia e retardo mental. Nathalie não anda, tem problemas cerebrais e se alimenta por sonda. A mãe, Fabiana, diz que a jovem fez o exame do pezinho ao nascer. Mas antes, o teste só identificava 6 doenças e a DCU não estava na lista. Ela estava regredindo, ela estava ficando com sequelas e a gente não sabia o que era. Para evitar casos como o da jovem Nathalie, o governo federal vai ampliar a partir de junho de 6 para 50 os diagnósticos do teste do pezinho. O exame é responsável por identificar doenças congênitas, que, se detectadas logo no início, podem fazer a diferença no desenvolvimento da criança e ainda evitar a mortalidade infantil.
O teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos a partir das primeiras 48 horas até o 5º dia de vida do bebê. No último ano, o programa de triagem testou mais de 2 milhões de bebês em cerca de 29 mil pontos de coletas espalhados pelo país. Esse teste ampliado, ele vai dar uma qualidade de vida para a família, vai dar uma qualidade de vida para as crianças e assim, falando no Estado, no governo, vai ser um dinheiro que não vai ser gasto. No Distrito Federal, o teste já é ampliado desde 2011. Aqui são feitos cerca de 300 exames por dia. Desses, cerca de 1% apresenta alterações. Usando método de excelência e equipamentos de última geração, a criança recebe um código de barras para evitar erros no diagnóstico final. Ao descobrir isso a tempo e começar o tratamento no tempo correto, a gente evita que essa doença avance, muda o curso natural dessa patologia e a criança consegue viver bem. O Ministério da Saúde ampliou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 50 anos e profissionais da saúde em todo o país. A ampliação do público-alvo segue uma nota técnica do Ministério da Saúde publicada no último sábado. As novas orientações consideram a necessidade de reforçar a imunização para essa faixa etária e também para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à doença e, portanto, com maior risco de contaminação. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu 500 milhões de doses para todo o país, garantindo a imunização de 77% da população com pelo menos 2 doses no braço. E aqui na cidade de São Paulo, a aplicação da 4ª dose, a segunda de reforço contra a Covid-19, começa hoje. Há 2 anos em funcionamento, o sistema de votação remota da Câmara foi desenvolvido para dar continuidade ao trabalho dos deputados no início da pandemia de Covid, em março de 2020, quando restrições de convívio comprometeram as sessões no plenário Ulisses Guimarães. Por causa da urgência em se votar medidas de combate à pandemia, os técnicos da Câmara tiveram apenas 2 semanas para providenciar uma solução tecnológica que viabilizasse a realização do plenário virtual, como explica o servidor da Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação da Câmara, Fernando Torres. A peça principal desse sistema foi o aplicativo Infoleg, um aplicativo de celular que a Câmara já tinha, funcionava desde 2016, só que o foco, quando ele foi lançado, era para prestar informações em tempo real para a sociedade. Qualquer cidadão pode, e ainda hoje pode, baixar esse aplicativo e ter as informações da Câmara. Mas nós precisávamos criar uma estação avançada, remota, de votação para os deputados. E aí nós adaptamos esse aplicativo para, além de prestar todas as informações que ele já prestava, pudesse funcionar para os deputados de uma forma diferenciada, como um posto remoto de votação. Essa solução colocou a Câmara em grande destaque em relação aos outros parlamentos, no Brasil e no mundo, porque até então nenhuma casa legislativa tinha uma solução com essa mobilidade e facilidade de uso. Essas funcionalidades oferecidas, como inscrição de oradores, inversão de pauta, orientação de votação pela liderança, elas visavam aproximar, na medida do possível, a dinâmica de sessões tradicionais daquelas remotas e que nós sabíamos que não haveria ali tantas facilidades. Então, esse ecossistema deu segurança, deu mais conforto ao deputado que poderia consultar as informações que precisava
antes de fazer a deliberação. Desde o ano passado, está em funcionamento um sistema híbrido que permite ao deputado votar pelo aplicativo e em postos de votação no plenário e nas 16 comissões, desde que tenha marcado presença no edifício da Câmara. No ano de 2019, a Câmara aprovou 98 projetos em votações presenciais. Já em 2020, primeiro ano da pandemia, esse número subiu para 128 aprovações com o sistema de votação remota. Em 2021, foram 143 aprovações, 25 no sistema remoto e 118 já no atual sistema híbrido. Neste ano, até o final de maio, já foram aprovadas 56 propostas legislativas. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, reconhece a utilidade do plenário virtual, mas aponta deficiências que, segundo ela, ainda podem ser melhoradas. Por mais importante que tenha sido o sistema para que o parlamentar pudesse ajudar a decidir os rumos do país nesse momento difícil, mas ele traz, na minha opinião, algumas falhas. Por exemplo, ele não tem como aferir se é o parlamentar que está votando, porque em nenhum momento o sistema pede o rosto de quem está votando. Segunda questão. Eu penso que votar à distância dificulta o debate na casa. Nós somos parlamentares, estamos no parlamento para falar, para discutir, para debater, para argumentar. Quando você tem os parlamentares no plenário, esse debate flui, esses argumentos funcionam. Para o deputado José Medeiros, do PL Mato Grossense, o sistema de votação remota é uma inovação que veio para ficar. É importante ressaltar que a Câmara e o Senado foram pioneiros nesse sistema. Se imagina um sistema robusto, tinha que ter um sistema robusto para atender 513 deputados, no caso do Senado, 81 senadores, mas deu tudo certo nessa parte. E lógico que esse sistema veio para ficar, né? Hoje nós estamos em meio a um sistema híbrido e isso eu creio que não vai mudar, porque é importante para os deputados. Às vezes você você já trabalhou ali na parte dos projetos que você tinha que fazer na Câmara e saiu em algum ministério e de repente tem uma votação nominal. E hoje você pode votar via remoto. Isso é muito importante e eu creio que, assim como outras inovações que vieram, essa daí também vai ficar permanente. Eles tiveram as mães assassinadas e viram o mundo desabar do dia para a noite. São os órfãos das vítimas de feminicídio. Crianças que perderam as mães de forma violenta por causa do gênero. Menores que deixaram de ter um lar de referência, apoio e estrutura. O feminicida não apenas assassina a mulher, mas também marca para sempre a vida dos filhos dela. Jovens e crianças cujo sofrimento é perene e as consequências da violência indeléveis. Mas um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pretende dar apoio e suporte a essas crianças. O PL institui a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos do Feminicídio. O texto define a proteção e promoção multissetorial a crianças e adolescentes menores de 18 anos em que as mães tenham sido vítimas de crimes contra o gênero. Às vezes nós nos preocupamos com as pessoas que cometem o feminicídio, as pessoas que vão presas, né, as mães que são violentadas, são assassinadas. Esses pais que cometem esses crimes, na sua maioria das vezes cometem o suicídio e outros são punidos com penas altíssimas. Sim, e aí quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar dos filhos? Esse é o foco do nosso projeto. A nossa proposta é que o governo federal ampare essas crianças. Esse projeto de lei se baseia em algumas diretrizes que aqui destaco. A priorização dos órfãos em programas
projetos e ações sociais no âmbito federal. A inserção, quando cabível, do órfão e órfã de feminicídio e de seus familiares ou responsáveis legais em programas de proteção policial dos estados. O projeto é muito importante porque há uma lacuna no Brasil com relação à política pública de proteção integral da vítima indireta do feminicídio, que são os órfãos. Não há no Brasil nenhuma política pública que volte o olhar para essas crianças e adolescentes. Então, via de regra, a criança perde a mãe e perde o pai também. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo, ocupando o 5º lugar. Só em 2021, mais de 1.300 mulheres perderam a vida, vítimas de feminicídio. Em média, uma mulher é morta a cada 8 horas. São mais de 25 casos por semana. E mais de 97% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. E em 2021, o feminicídio deixou 2.300 órfãos no Brasil. No Brasil também, a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio, elas são de famílias que já estão numa situação de vulnerabilidade, que são mulheres que têm pouca renda ou que não têm renda, de baixa escolaridade, e essas crianças ficam ainda mais vulnerabilizadas. O Estado, portanto, falha quando deixa de dar proteção e garantir a vida dessas mulheres e continua falhando porque deixa de assistir esses órfãos. Denuncie. Ligue 180.